Fala pessoal, tudo bem com vocês? Terminou o primeiro duelo entre Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, nas oitavas de final da Copa do Brasil, 0-0. O Flamengo começou muito bem, como eu não tinha visto ainda na temporada, mas o Fluminense perdeu o Marcelo, perdeu o Felipe Melo, resistiu até o final, time de guerreiros realmente. Vamos falar sobre o jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha, foi uma goleada sem gols para a equipe do Fluminense. O Fluminense tem que comemorar muito esse resultado, vive um melhor momento do que o seu arquirrival Flamengo, mas jamais dá para desconsiderar essa equipe com o nível, com a qualidade dos jogadores que esse elenco possui. E a gente sabia, né, que em algum momento o time dentro de campo iria corresponder ou responder àquilo que o Sampaoli sempre se notabilizou aqui no futebol brasileiro, pelo menos onde a gente acompanha ele mais de perto, que é essa intensidade promovida especialmente no começo dos jogos. Foi uma blitz, o começo do jogo foi uma blitz, uma pegada, uma intensidade, uma volúpia que eu ainda não tinha visto o Flamengo fazer. Nem com o Vitor Pereira, aliás, muito menos com o Vitor Pereira, e ainda não tinha conseguido com o próprio Sampaoli. É curioso, né? No melhor momento, no melhor jogo do Flamengo no ano, talvez, o Flamengo não conseguiu fazer o seu gol, mesmo com um jogador a mais durante praticamente todo o segundo tempo. São coisas do futebol. Agora, que o Flamengo realmente jogou bem, marcou alto e criou pressão para cima do Fábio, que aliás fez um baita jogo, e isso aconteceu realmente no primeiro tempo. Ainda assim, vejam como esse time do Fluminense ele é interessante e como ele se transformou num time muito consistente, num time muito equilibrado e muito sabedor daquilo que quer e daquilo que faz. Porque mesmo com o Flamengo, durante todo esse amasso que aconteceu, em termos de volume, criação de jogos e tudo mais, em criação de jogo, o Fluminense, nas poucas vezes que foi ao ataque, conseguiu ameaçar. Bom, o Marcelo tem uma finalização muito perigosa, né, que o Santos acaba defendendo, e depois, em vários momentos, o Cano sempre sendo perigoso. O John Arias, que jogo maravilhoso fez o colombiano, ele faz, né? E Paulo Henrique Ganso. Que jogador é Paulo Henrique Ganso? E aí teve uma questão tática até no primeiro tempo que me chamou a atenção, porque sem o Alexander machucado, jogador maravilhoso, né? Jogador da seleção sub-20, que joga de volante, joga na lateral esquerda, que faz a lateral esquerda para o Marcelo poder ter mais liberdade na criação, ele está machucado. Com isso, o Gabriel Pirani foi mais ou menos o lateral esquerdo, né? Jogava cobrindo as subidas do Wesley, que subiu muito no primeiro tempo. O Pirani sofreu pra caramba e o Marcelo fazia o lado do campo, mas também se soltava mais pra frente para poder armar o time, tanto que ele faz essa finalização pisando na área ali pela meia esquerda. Mas o Pirani acabou fazendo essa função, só que o Marcelo acaba sendo substituído ainda no primeiro tempo. E com isso, o Guga acaba entrando, né? Na lateral esquerda, né, para fazer essa recomposição, e ele devolve o Pirani para meia cancha, né? Então, ainda no primeiro tempo, o time perde o Marcelo e aí começa o segundo tempo e perde o Felipe Melo. Felipe Melo, meu Deus do céu, uma pegada no Gabigol, ele consegue dar o tapa pelo lado esquerdo, só que ele teria só o goleiro Fábio à sua frente. O Daronco dá o amarelo no campo, é chamado pelo VAR e ele é obrigado a dar o vermelho. Eu não acho que nem tenha sido pela intensidade da falta, que não foi leve, tá? O Felipe Melo chega para matar a jogada, mas era a notável chance clara de gol, né? Quando você não existe último homem na regra, mas é uma convenção, né, que se criou, né? Quando é o último homem, você impede o cara de seguir reto em direção ao gol, livre, né, sem marcação, você impede uma chance clara. Então dá para colocar dessa forma no linguajar futebolês popular de que era o último homem, o Felipe Melo. Ele mata a jogada ali e acaba matando a jogada e sendo expulso. Muita reclamação, o jogo ficou parado um tempão, mas não tinha muito o que fazer. Agora, o Gabigol tá merecendo algum tipo de punição. Eu não sei o que, mas de novo, ele tenta provocar uma expulsão de um jogador simulando uma agressão no rosto. Ele já fez isso contra o Bahia, fez isso de novo e a arbitragem ignora, o VAR ignora, porque, bom, o VAR não pode entrar em lance de cartão amarelo, né? Porque é uma simulação passível de cartão amarelo.
Só que o árbitro tem que ver isso em campo, cara, que o jogador tá simulando, porque aí depois ele faz uma cena e tudo mais, daqui a pouco ele levanta e sai como se nada tivesse acontecido. Fora o pisão que ele dá no ganso, né? Fora o pisão que foi completamente ignorado, e aí o VAR poderia ter entrado. Então, assim, o Gabigol, ele não tem jogado bem, tá? É um baita jogador, já fez muito pelo futebol, especialmente no Flamengo, é um ídolo da nação, a gente sabe disso. Agora, ele tá exagerando, ele tá passando do ponto. E alguém precisa frear esse cara, senão ele vai continuar fazendo essas lambanças que ele faz. No segundo tempo, especialmente, o Paulo Henrique Ganso, ele foi... Cara, ele e o André, eles se desdobraram para que o Fluminense pudesse ter meio campo, ficar mais com a bola, ter estratégia de segurar esse Flamengo que foi cada vez mais impetuoso. Porque aí o Sampaoli precisava, né, fazer valer a superioridade numérica e aí tira jogadores, né? O Arrascaeta a gente sabe que fez um bom jogo, tá? Enquanto esteve em campo, acho que ele participou de algumas jogadas interessantes, é muito bom jogador, mas... está visivelmente com problemas físicos ainda, ou diria falta de ritmo de jogo, né, para não dizer problema físico. Acho que ele não tem mais problema físico, mas está carecendo disso também. E aí entrou o Matheus França, né, para dar um pouco mais de juventude, entrou o Everton Cebolinha no lugar do Thiago Maia, entrou o Vidal no lugar do Everton Ribeiro. O Vidal começou, né, a era Sampaoli no Flamengo como titular, depois acabou perdendo a posição e o Vidal não fez lá muitas coisas, mas o fato é que o Flamengo, até pelas circunstâncias da partida, pressionou e amassou a equipe do Fluminense no segundo tempo. Fábio trabalhou bem demais e defensivamente o Fluminense foi impecável, tanto que consegue garantir o 0-0, tanto que a torcida reconheceu e cantou time de guerreiros, comemorando o resultado, né? Você tem um segundo jogo no mesmo lugar, sem ter nenhum tipo de viagem, só muda o mando de campo, muda a torcida, né? Que hoje era a maior parte de torcedores do Fluminense, no jogo da volta de torcedores do Flamengo, mas campo, né? O estádio vai ser o mesmo, tudo a mesma coisa, então garantiu o empate diante do que aconteceu no jogo. Perdeu o Marcelo no primeiro tempo, perdeu o Felipe Melo no segundo, ficou com um a menos, resistiu 0-0, tá lindo pro Fluminense. O Flamengo precisava ter, e era difícil, manter aquela intensidade do início do jogo na segunda etapa para poder fazer valer essa superioridade numérica. O Sampaoli não conseguiu. Então fica um gostinho amargo aí para o Flamengo que não aproveitou esse jogador a mais. E o Fluminense tem que comemorar sim. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!